Capítulo 36. Bezalel trabalhará junto com Oliabe e todo homem habilidoso a quem Jeová tiver dado sabedoria e entendimento para fazer a obra relacionada ao serviço sagrado, assim como Jeová ordenou. Moisés chamou então Bezalel, Oliabe e todo homem habilidoso a quem Jeová tinha dado sabedoria. Todo aquele cujo coração o impelia a se apresentar voluntariamente para a obra. Eles receberam de Moisés toda a contribuição que os israelitas haviam trazido para fazer a obra relacionada ao serviço sagrado. No entanto, os israelitas continuavam a lhes fazer ofertas voluntárias, manhã após manhã. Então, depois de terem iniciado a obra sagrada, todos os trabalhadores habilidosos foram um após outro falar com Moisés. Eles disseram: o povo está trazendo mais do que é necessário para a obra que Jeová mandou fazer. Em vista disso, Moisés ordenou que se desse o seguinte anúncio em todo o acampamento: homens e mulheres, não tragam mais materiais para a contribuição sagrada. Com isso, não se permitiu que o povo trouxesse mais nada. Os materiais já eram mais do que suficientes para toda a obra a ser feita. Assim, todos os trabalhadores habilidosos fizeram o tabernáculo com 10 panos de linho fino retorcido, linha azul, lã roxa e fio escarlate. Ele os fez com querubins bordados. Cada pano tinha 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Todos os panos eram do mesmo tamanho. Ele uniu 5 panos e depois uniu os outros 5 panos. Em seguida, fez pequenas alças de linha azul na borda de pano que se juntaria a outra série de panos. Ele fez o mesmo na borda do pano na extremidade da outra série, onde as duas séries se juntariam. Fez 50 alças num pano e 50 alças na borda de outro pano, onde as duas séries se juntariam, de modo que as alças ficavam uma de frente para as outras. Porque, por fim, fez 50 colchetes de ouro e uniu as séries de pano por meio dos colchetes. E assim o tabernáculo se tornou uma só peça. Depois fez panos de pelo de cabra para servirem de tenda por cima do tabernáculo. Fez 11 panos. Cada pano tinha 30 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Os panos eram do mesmo tamanho. Ele uniu 5 panos e depois uniu os outros 5 panos. A seguir, fez 50 alças na extremidade de uma série. Na borda do pano se juntaria a outra série. E 50 alças na borda do pano da outra série, que se juntaria à primeira. E fez 50 colchetes de cobre para unir as partes da tenda, para que ela se tornasse uma só peça. Ele fez para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e para colocar por cima desta uma cobertura de pele de foca. Em seguida, fez de madeira de acácia as armações para o tabernáculo, e estas foram colocadas na posição vertical. Cada armação tinha 10 côvados de altura e 1 côvado e meio de largura. Em cada armação havia 2 espigas ligadas uma à outra. Foi assim que ele fez todas as armações do tabernáculo. Assim ele fez as armações para o lado sul do tabernáculo, 20 armações voltadas para o sul. Depois fez bases de prata com encaixes para ficarem debaixo das 20 armações. 2 bases com encaixe para as 2 espigas da primeira armação e 2 bases com encaixe para as 2 espigas de cada uma das sucessivas armações. Para o outro lado do tabernáculo, o lado norte, fez 20 armações e suas 40 bases de prata com encaixe. 2 bases com encaixe para a primeira armação e 2 bases com encaixe para as sucessivas armações. Para a parte de trás do tabernáculo, a oeste, fez 6 armações. Fez também 2 armações para servirem como escoras para os dois cantos da parte de trás do tabernáculo.
Essas escoras eram formadas por duas peças da base ao topo, até a primeira argola. Foi assim que ele fez as duas escoras para os cantos. Havia, portanto, 8 armações com suas 16 bases de prata com encaixe nas duas bases, com encaixe para cada armação. Ele fez, então, travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo, e 5 para as armações do lado oeste do tabernáculo, a parte de trás. Fez travessa do meio de modo a passar a meia altura das armações, indo de uma extremidade à outra. Ele revestiu de ouro armações, fez nelas argolas de ouro, por onde deviam passar as travessas, e revestiu de ouro as travessas. Depois ele fez uma cortina de linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Fez as cortinas com querubins bordados. A seguir ele fez para a cortina 4 colunas de acácia e as revestiu de ouro, e também fez ganchos de ouro, e fundiu para as colunas 4 bases de prata com encaixe. Então ele fez para a entrada da tenda uma cortina tecida, com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, bem como 5 colunas e seus ganchos. Ele revestiu de ouro o topo das colunas e as suas peças de conexão, mas suas 5 bases de encaixe eram de cobre. 37. Depois, Bezalel fez a arca, de madeira de acácia. Ela tinha 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro em volta dela. Depois fez para ela 4 argolas de ouro fundido, para que ficassem acima dos 4 pés. 2 argolas num lado e 2 argolas do outro lado da tela. A seguir fez varais de madeiras de acácia e os revestiu de ouro. Então introduziu os varais nas argolas nos lados da arca, para que a arca pudesse ser carregada. Ele fez a tampa de ouro puro. Ela tinha 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. E fez 2 querubins de ouro batido e martelo em ambas as extremidades da tampa. Um querubim ficava numa extremidade e outro querubim ficava na outra extremidade. Fez os querubins em ambas as extremidades da tampa. Os 2 querubins estendiam as asas para cima, cobrindo a tampa com as asas. Ficavam um em frente do outro, com o rosto voltado para a tampa. Então ele fez a mesa de madeira de acácia. Ela tinha 2 côvados de comprimento, um côvado de largura e um côvado e meio de altura. Ele a revestiu de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor dela. A seguir fez ao redor da mesa uma borda da largura da mão e fez uma moldura de ouro ao redor da borda. Além disso, fez para ela 4 argolas de ouro fundido e colocou as argolas nos 4 cantos onde estavam fixados os 4 pés. As argolas ficavam perto da borda, e por elas passariam os varais usados para carregar a mesa. Então ele fez os varais que serviriam para carregar a mesa. Eles foram feitos de madeira de acácia, revestidos de ouro. Depois fez de ouro puro os utensílios que ficavam na mesa, os pratos, as taças, as tigelas, as jarras, com as quais se derramariam ofertas de bebida. Em seguida fez o candelabro de ouro puro, fez o candelabro de ouro batido e martelo. A base, a haste, os cálices, os botões e as flores formavam uma só peça. Da haste saíam 6 braços, 3 braços de um lado e 3 braços do outro lado. Em cada braço de um lado havia 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. E em cada braço do outro lado havia 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando com os botões e flores. Assim foram feitos os 6 braços
que saíam da haste do candelabro. E nas hastes do candelabro haviam 4 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores, onde havia um botão debaixo do primeiro par de braços que saíam da haste, um botão debaixo do segundo par de braços e um botão debaixo do último par de braços. Assim se fez com os 6 braços que saíam da haste do candelabro. Os botões, os braços e todo o candelabro foram feitos para ser uma só peça de ouro puro, batido a martelo. Ele fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus apagadores e seus cinzeiros. Usou um talento de ouro puro para fazer o candelabro e todos os seus utensílios. Então fez o altar de incenso com madeira de acácia. O altar era quadrado, de um côvado de comprimento, um côvado de largura, e tinha 2 côvados de altura. Seus chifres formaram uma só peça com ele. Ele o revestiu de ouro puro, a parte superior, todas as laterais e os chifres, e fez uma moldura de ouro ao redor dele. Fez para ele 2 argolas de ouro abaixo da moldura, em 2 lados opostos, para passarem por elas os varais usados para carregá-los. Depois fez os varais de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Também fez o óleo sagrado de unção e o incenso puro, perfumado, que foram preparados com habilidade. Capítulo 38. Ele fez com madeira de acácia o altar da oferta queimada. Era quadrado com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, e tinha 3 côvados de altura. Então fez chifres nos 4 cantos do altar. Os chifres formavam uma só peça com o altar. A seguir ele revestiu de cobre, e ele fez todos os utensílios do altar, os recipientes, as pás, as tigelas, os garfos e os braseiros. Fez de cobre todos os seus utensílios. Fez também uma grade para o altar, uma rede de cobre abaixo da sua borda, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas e as fixou nos 4 cantos, perto da grade de cobre, para passar os varais por elas. Depois fez varais de madeira de acácia e os revestiu de cobre. Introduziu os varais nas argolas nos lados do altar, para que estes pudessem ser carregados. Ele fez o altar oco de tábuas. Ele fez então a bacia de cobre, com um suporte de cobre, usando os utensílios das mulheres que haviam sido organizadas para servir à entrada da tenda de reunião. Depois ele fez o pátio. Para o lado sul do pátio, voltado para o sul, fez o cortinado de linho retorcido, com 100 côvados de extensão. Suas 20 colunas e as 20 bases com encaixe eram de cobre, e os ganchos das colunas e suas peças de conexão eram de prata. O lado norte também tinha 100 côvados de cortinado. Suas 20 colunas e as 20 bases com encaixes eram de cobre. Os ganchos das colunas e suas peças de conexão eram de prata. Mas o lado oeste tinha 50 côvados de cortinado. Tinha 10 colunas e 10 bases com encaixe. Os ganchos das colunas e suas peças de conexão eram de prata. A largura do lado leste, o lado do nascente, era de 50 côvados. De um lado da entrada havia um cortinado de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases com encaixe. E do outro lado da entrada do pátio também havia 15 côvados de cortinado, com 3 colunas e 3 bases com encaixe. Todos os cortinados em volta do pátio eram de linho fino retorcido. As bases com encaixe para as colunas eram de cobre. Os ganchos e as peças de conexão das colunas eram de prata. E o topo das colunas era revestido de prata. Todas as colunas do pátio tinham peças de conexão de prata. A cortina da entrada do pátio era tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Tinha 20 côvados de extensão e 5 côvados de altura.
à mesma altura dos cortinados do pátio. Suas 4 colunas e as 4 bases com encaixe eram feitas de cobre. Os ganchos e as peças de conexão eram de prata, e o topo das colunas eram revestidos de prata. Todas as estacas de fixação do tabernáculo e ao redor do pátio eram de cobre. Esta é a relação dos materiais usados no tabernáculo, o tabernáculo do testemunho. A relação foi feita às ordens de Moisés, uma responsabilidade confiada aos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que Jeová lhe havia ordenado a Moisés. Com ele estava Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão, desenhista e bordador em linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino. Todo o ouro usado na obra do lugar santo foi o total de ouro apresentado na oferta movida. 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. E a prata trazida pelos registrados da Assembleia foi de 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. O meio ciclo recebido de cada um dos registrados foi meio ciclo segundo o ciclo padrão do lugar santo. Um total de 603.550 homens de 20 anos de idade para cima foi registrado. Na fundição da base com encaixe do lugar santo e das bases com encaixe da cortina, foram usados 100 talentos. 100 talentos para a base com encaixe, ou seja, 1 talento para cada base com encaixe. Com 1.775 ciclos, ele fez ganchos para as colunas, revestiu os topos das colunas e as ligou entre si. O cobre da oferta foi de 70 talentos e 2.400 ciclos. Com esse cobre, ele fez as bases com encaixe da entrada de tenda da reunião, o altar de cobre, a grade de cobre do altar, todos os utensílios do altar, as bases com encaixe ao redor do pátio, as bases com encaixe na entrada do pátio, todas as estacas de fixação do tabernáculo e todas as estacas de fixação ao redor do pátio.